senhoras e senhores, chegamos basicamente na metade da nossa maratona. Sim, porque hoje estamos no episódio 15 dessa maratona de 31 vídeos, então basicamente estamos na metade desta nossa sequência. Lembrando que nós estamos gravando o podcast Saga News e também está sendo transmitido para o YouTube e para o Facebook automaticamente neste mês de janeiro. Depois que passar esse mês, nós teremos aí uma frequência. Eu vou explicar isso lá nos últimos episódios. Eu vou explicar como vai funcionar a frequência dos podcasts a partir de fevereiro e também dos vídeos do YouTube. Porque sim, nós teremos agora uma sequência lógica neste ano de 2018. Bom, continuando aqui a responder as dúvidas enviadas por vocês. Hoje eu quero começar com a dúvida da Margarete. Ela pergunta o seguinte: Fábio, meu avô brasileiro, pelo que tudo indica, não teve a certidão de nascimento. Ele nasceu em 1897, a certidão tardia é aceita? Eu falei isso no episódio de ontem. Na verdade, a pergunta não era sobre certidão tardia, mas sobre a autodeclaração. Mas, Margarete, eu fiz questão de falar sobre isso de novo hoje, embora meio que já foi respondido ontem, para dizer uma coisa. Você pergunta o seguinte: pelo que tudo indica, a certidão não foi encontrada. Então a primeira coisa aqui, e isso que me chamou a atenção na sua pergunta, existe uma grande diferença, e isso todos vocês têm que ter muito presente esta diferença, e é importante, ok? Existem duas situações: o documento efetivamente não ter existido é uma situação, e o documento não ter sido encontrado. Esta é uma outra situação. Porque muitas vezes o fato de você não ter encontrado um documento ainda não significa que ele não tenha existido. A única coisa que acontece é que você ainda não encontrou. Então você primeiro precisa ter certeza absoluta que esse documento não existiu. E para isso você precisa procurar exaustivamente este documento até encontrá-lo. Se efetivamente em todos os documentos não consta que esse documento existiu, você não tem informação nenhuma, o que você precisa fazer? Como eu falei ontem, você precisa de uma certidão de batismo, porque a pessoa ela não viveu até determinado momento, ou nesse seu caso, durante a vida inteira, sem ter tido uma certidão qualquer, um documento qualquer. Então você vai precisar pelo menos do batismo dela. E com este documento você vai reconstruir o documento, que é no caso a certidão tardia. Você pergunta assim, ela é aceita para o reconhecimento? Nem sempre, nem todos os comunes aceitam. Mas se você embasar com o que eu sempre recomendo para você não ter problemas e até ter como discutir com o oficial de Estado Civil quando ele não aceita, apresentar a certidão de batismo traduzida e apostilada, junto com a certidão tardia traduzida e apostilada, e obviamente os pais terem sido casados civilmente. Quando você tem todo este pacote de informação, você elimina a dúvida que o oficial poderia ter em relação a um documento tardio. Porque ele pode perguntar o seguinte: peraí, mas aqui eu não vejo a declaração, aqui eu fiquei confuso, porque se esse documento foi reconstruído judicialmente, quem foi o declarante foi o juiz. Aí você fala, não, mas se o senhor está com dúvida na legitimidade, na legitimação do pai ao filho, consta o casamento civil dos pais e o batismo onde o pai esteve ali presente e batizou o filho. Entendeu? Então você consegue comprovar para o oficial em caso de dúvidas, tá bom? A próxima dúvida é da Ana Carolina Narezzi. Ela pergunta o seguinte: Fábio, eu fiz a minha cidadania, o processo de cidadania no ano passado, sem o permesso de soggiorno, somente com a declaração de hospitalità, que nos permite fazer o processo em 90 dias, tem que a cidadania, enfim. Você já fez algum processo dessa forma? Ana, todos os processos que eu fiz foram dessa forma, quase 300 processos foram dessa forma. Não existe problema nenhum. Na verdade, o correto é fazer o processo dessa forma. Você só precisa do permesso de soggiorno quando o seu processo vai durar mais de 90 dias. Aí você precisa de um permesso de soggiorno. Se o seu processo termina dentro dos primeiros 90 dias, ele foi feito de forma correta, porque nós temos uma circular, que é a circular 32, junto com a 64, que nos dá o direito a solicitar a nossa residência e fazer o processo sem um permesso de soggiorno. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum, fique tranquilo em relação a isso. Tá bom? A próxima dúvida é da Thalita Scusiato, que ela pergunta o seguinte: olá, estou na Itália. Opa!
aguardando a finalização do meu processo de cidadania, possuo permesso de soggiorno e o passaporte brasileiro. Gostaria de saber se devo andar com os dois documentos ou apenas o permesso é um documento de identidade válido. Thalita, não. O permesso não é um documento de identidade. O permesso é um documento que comprova que você está legalmente no país. O seu documento de identidade ainda continua e sempre continuará sendo o seu passaporte brasileiro, até que você consiga o reconhecimento da sua cidadania italiana. Aí você vai trocar este permesso de soggiorno e o seu passaporte brasileiro pela carta de identità italiana. Pelo fato de ser italiana, você não precisará mais ter um permesso de soggiorno e o seu documento de identificação deixa de ser o passaporte brasileiro e passa a ser sua carta de identità italiana, por exemplo. A gente não usa o passaporte italiano como documento de identidade na Itália, porque o passaporte italiano é um documento de viagem, então nenhum italiano vai estar com passaporte italiano, assim como vocês que vivem no Brasil enquanto cidadãos brasileiros, ninguém usa o passaporte brasileiro para se apresentar nos órgãos públicos, a gente usa o RG brasileiro, ok? E mais uma dúvida de hoje, que eu gostaria de terminar, né? A última dúvida do Juliano Soares. Ele fala: Fábio, sigo você há algum tempo, estou querendo tirar ou reconhecer a minha cidadania italiana, sou de BH, conhece alguém aqui que pode te orientar? Juliano, você não precisa de ninguém para te orientar. Estamos aqui para isso. Primeiro, Sagabook. Primeira coisa que você precisa fazer, www.minhasaga.org/Sagabook. Entre lá, baixe o nosso manual e lá você já vai descobrir como que você faz o seu processo. Não tem segredo. Se você quer fazer o seu processo, aqui você não deixa claro se você quer fazer o seu processo no Brasil, diretamente no consulado de BH, ou se você quer, depois de um tempo, vir para a Itália reconhecer o seu processo aqui. Independente disso, o Sagabook vai responder as suas dúvidas, porque lá explica se você quer fazer o seu processo no Brasil. Basicamente, você entra no site do consulado italiano e segue ali o que você precisa fazer. Você vai ter que mandar um pedido, entrar na fila. Depois que você chegar a sua vez na fila, você vai apresentar a documentação. E se você quiser vir para a Itália, você vai reunir a documentação, traduzir esses documentos, apostilar esses documentos, verificar se eles contêm erros ou variações, e depois você vem para a Itália, fixa a residência, entrega seus documentos, espera o seu processo terminar e seja feliz, independente do processo sendo feito no Brasil ou na Itália. Basicamente é isso, você não precisa de alguém para te orientar. Na verdade, nós estamos aqui para isso, tá? Então você tem minhasaga.org, que é o nosso blog, você tem a página do Facebook, que só procurar lá Fábio Barbeiro ou Minha Saga. Você tem aqui o canal do YouTube, onde você pode ver vários vídeos. E eu recomendo que você assista os vídeos do ano passado, de 2017. Tem lá, você encontra uma lista, uma playlist chamada Curso Prático da Cidadania Italiana 2017. Lá você vai encontrar 31 vídeos com tudo que você precisa saber. Ok? É resolvido o problema. Tá bom? Muito bem, senhoras e senhores, isso que eu tinha para falar, para compartilhar com vocês para hoje. Eu não vou pedir joinha, não vou pedir isso, não vou pedir aquilo, porque quem gostar já faz isso naturalmente, eu não preciso ficar pedindo. E a gente se vê amanhã, então, na quase que segunda parte ou parte final desta nossa maratona, porque afinal de contas amanhã vai ser dia 16, e aí a gente começa a caminhar para a finalização dos processos, embora ainda vão faltar aí mais 15 ou 16 vídeos, ok? E áudios. Um grande abraço a todos. Se você está vendo pelo YouTube, não se esquece, entra lá no Saga News. Nós já temos mais de 5.000 downloads. Eu estou muito feliz porque, enfim, nós temos agora uma vinheta de abertura. Então, se você ainda não ouviu o Saga News, digita minhasaga.org/Saga News e lá você já vai automaticamente encontrar um link para se inscrever no iTunes e se inscrever no... Enfim, se vira, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo e no próximo podcast. Arrivederci!